Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao FintaCast, um podcast que deu origem em razão do mestrado em Segurança Pública que eu estou realizando. Meu nome é Nairo Bustamante Pandolfi e hoje nós temos a oportunidade, de entrevistar o delegado de Polícia de Linhares, Dr. Fabrício Lucindo. Doutor, é uma honra em recebê-lo aqui. Eu que tive a oportunidade de ser estagiário lá na Polícia Civil de Linhares. E seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição para poder contribuir cada vez mais para a segurança pública e também para a formação dos colegas aí que estão nessa lida, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo pós-graduação. Estou aqui à disposição. Bacana. Doutor, você que é muito conhecido, não só em Linhares, aqui no norte do estado e no estado do Espírito Santo também, de forma geral. Muita gente já ouviu falar em quem é Fabrício Lucindo Lima, mas eu gostaria que o senhor falasse quem é o senhor, sua formação, se sempre foi seu desejo ser delegado de polícia também. Pois bem, eu tenho 54 anos, fiz agora em 22 de junho. Até fiz uma festa muito boa, muitos amigos lá. Mas eu sou espírito santense, nasci em Guaçuí, interior do estado. Morei minha infância quase toda em Iuna, depois morei um tempo em Vila Velha. Daí consegui entrar para fazer direito na UVV. Fiz o meu curso de direito na UVV. Na UVV, inclusive? Na UVV, formado na UVV. Entrei na UVV em 1990. E passei no concurso quando eu tinha 18 anos. Graças a isso, consegui pagar minha faculdade na UVV. E me formei em 95. Minha turma é de 95. E de lá para cá tentei entrar na advocacia, mas não tive aquela pessoa que abrisse os caminhos para mim. Então eu me enveredei no concurso público. Depois de algum tempo, passei num outro concurso para delegado na Bahia, mas naquela época eu achei a Bahia muito distante, muito grande para poder eu me enveredar por aquele Hoje estado. é tudo mais fácil, né, doutor? Hoje é tudo mais fácil, mas há 20, 30 anos atrás, imagina, se a Polícia Civil hoje não é tão fácil, imagina 20, 30 anos atrás, né? Então eu falei, já estou trabalhando no Espírito Santo, não vou me arriscar a ir para a Bahia. Depois passei no concurso para procurador do estado, procurador do município de Castelo, trabalhei lá 2 anos, e depois passei no concurso para delegado de polícia do Espírito Santo. Eu queria, na verdade, ser defensor público. Defensor público? Queria ser defensor público, mas, infelizmente, os concursos foram na mesma época, um mês de diferença, mais ou menos. Mas eu passei no de delegado e não passei no de defensor. Mas me encontrei na carreira também de delegado de polícia. Já vou completar 18 anos na carreira. Eu estou no último estágio também, estou delegado de classe especial e regional de Linhares, né? Então, me encontrei na carreira, estou muito feliz como delegado de polícia também. Bacana. E para você que acredita que tem incompatibilidade ali entre concursos, defensor público, delegado de polícia, a gente vê aqui tem um exemplo prático, doutor, que depende muito ali da própria pessoa, para atuação ali, sempre nos limites ali da lei também, né? Tem um professor eu acho que ele já foi professor, inclusive, da UVV, que é meu amigo pessoal, o senador Fabiano Contarato, que ele tem uma história um pouco parecida com a minha. Ele fala que quando ele se formou, ele precisava se sustentar. Então, ele tinha que passar em um concurso público porque não tinha aquela pessoa que abria as portas para ele ser um advogado. E aí ele fez o concurso para delegado, passou em 93 e fez a carreira dele toda na Polícia Civil, mesmo ele achando que não tinha, quando ele entrou em 93, que ele tinha perfil para ser delegado. Mas ele mostrou durante os 27 anos que esteve na carreira de delegado de polícia que ele tinha aptidão e muita para exercer a profissão. Tanto é que teve uma passagem dele, eu vi um corte, que ele deu uma aula pro juiz Sérgio Moro lá no plenário, Ele é um especialista em direito penal, né? Doutor Fabiano Contarato foi meu professor de academia. Ele realmente é um camarada diferenciado. Bacana, doutor. E quando a gente fala assim de 16ª regional,
muita gente acredita que você ficaria responsável só por Linhares, né? Mas existem outras cidades aqui em torno que têm essa responsabilidade também? Na nossa regional, nós temos 6 delegacias especializadas, que são DENARC, DHPP, DEIC, que é o patrimonial, né? A DEAN, que é a Delegacia da Mulher, DPCAI, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e Idoso também. E temos a nossa DIPO, que é a delegacia que que não faz parte das outras 5 delegacias acaba caindo na DIPO. Residual, né? É residual, é a que sobra no final. Mas é uma demanda muito alta também. E além dessas 6 delegacias, eu tenho a delegacia de Soretama, que é o município vizinho, e tem a delegacia de Rio Bananal também, que faz parte da nossa regional. Então, no total, são 8 delegacias, o plantão e todo o expediente da regional. É um fluxo muito grande, né, doutor? Linhares é o local que tem mais ocorrências no interior do estado do Espírito Santo. É a cidade mais violenta e a regional inteira é a que tem mais ocorrências registradas em todo o estado do Espírito Santo. Bacana. Doutor, aqui dando sequência já ao nosso bate-papo, nossa intenção aqui é falar um pouco da segurança pública de forma geral e a questão do desenvolvimento, porque eu acredito que isso deve ser aliado, né? O desenvolvimento da cidade, urbano e rural. E aqui em Linhares a gente vê que é uma cidade muito próspera, muitas empresas têm a intenção de se localizar aqui em Linhares. E do senhor, qual é o maior desafio que a Polícia Civil tem, se uma parceria junto com os órgãos do Estado é necessária também para que não tenha um aumento, né, da criminalidade por esse crescimento aqui especificamente em Linhares e região? Bom, a gente viveu na nossa região aqui um surto de violência na primeira parte da década dos anos 2000. Nós chegamos em 2009 com 134 homicídios registrados na nossa cidade, só em Linhares. Então, foi o pico da violência. A partir daí, houve a implementação do nosso programa Estado Presente, no estado do Espírito Santo inteiro. E de lá para cá, esses homicídios caíram para mais da metade, menos da metade. Então, hoje a gente tem uma média anual de 60 homicídios, a gente quer que caia ainda mais esse número. Linhares cresceu muito, realmente, mas assim, os homicídios, graças a Deus, foram controlados. Agora, o nosso grande desafio na região de Linhares, não só a região de Linhares, mas a região norte inteira, é a cultura da violência. Nós somos um povo muito violento. É comum as pessoas resolverem os problemas até básicos com homicídio, com lesões corporais graves, com demandas que são extremamente violentas. Isso vem de raízes de muitos anos, né? Linhares tem um histórico de cidade violenta há décadas. E para acabar com isso, a gente precisa mudar a cultura do povo, mudar a cultura da violência para uma cultura de paz. E isso não cabe somente à Polícia Civil, que a Polícia Civil ela não foi criada para educar ninguém. O direito penal ele não foi criado para educar ninguém. Nós estamos aqui para poder fazer o trabalho de polícia repressiva e a polícia militar de polícia preventiva. Ou seja, aquilo que a sociedade perdeu quando fez a educação familiar e não deu certo, quando fez a educação escolar e não deu certo, sobrou para a polícia militar e para a polícia civil resolver o problema. Doutor, eu vejo que eu até acompanhei que você está dando palestras nas escolas, né, para os jovens de forma geral, para passar as orientações ali, porque a gente observa muito que os jovens estão cada vez mais inseridos ali na criminalidade, né? A gente vê que a maioria dos homicídios aqui em Linhares, acredito que mais de 90% tem relação com o tráfico de drogas. Sim, é verdade. E cada vez mais os jovens estão entrando na criminalidade, porque os jovens eles têm uma necessidade de pertencer a alguma coisa, de pertencimento. Então, às vezes, você andando pelas periferias de Linhares, você vê pichado nos muros, CV, PC, alguma coisa, um monte de letrinha, que dá a impressão de que realmente as facções criminosas estão tomando conta da nossa cidade, que é uma mentira. Aquilo é um adolescente que quer dizer que pertence a alguma coisa, ele quer se mostrar como uma pessoa que tenha
algum vínculo com criminalidade, e ele quer ter moral dentro da comunidade dele e faz aquela pintura. Muitas vezes a criminalidade abraça ele, vamos assim dizer, né? Exatamente isso. A questão familiar dele pode ter algum problema. Com certeza sempre tem. Quando o sujeito se envereda para esse lado da criminalidade é porque a família deu errado e porque a escola deu errado. Então aí o sujeito se envereda para a criminalidade. Mas essas figuras, meu caro doutor Nairo, eles estão iniciando na vida criminal e rapidamente são identificados pela polícia. E eu gostaria até de prender todos para evitar que eles morram. Porque você bem lembrou que os jovens estão cada vez entrando na vida criminal, mas também eles são as maiores vítimas dos crimes de homicídio da nossa região também, que são muitos adolescentes assassinados, tanto aqui como em Soretama. Esses números realmente são preocupantes, né, doutor? E qual o papel da Polícia Civil ali? A gente sabe que a Polícia Civil atua, né, depois que o crime já aconteceu. Uhum. A gente não consegue, muitas vezes, visualizar a polícia atuando, a civil especificamente, de forma preventiva ali. Esse papel que o doutor está fazendo nas escolas ele é muito importante. Mas como que vocês, e aqui falo da Polícia Civil, junto com o Poder Executivo, aqui pode atuar e está atuando também, né, nesse programa do Estado Presente para tentar minimizar, né, esses índices de criminalidade? Bom, a gente tem uma experiência que o crime em si, ele tem 3 fatores que contribuem para ele. E imagine que se fosse um triângulo, esses 3 fatores. Um dos fatores é o criminoso, o outro vértice do triângulo é a vítima e o último é o ambiente. A Polícia Civil, a Polícia Militar só consegue intervir em um fator, que é o criminoso. A gente tenta ao máximo prender quem está propenso a cometer crimes e prender aqueles que cometeram crimes, para poder evitar que o crime se alastre. Mas isso é apenas 1/3 da roda viva do crime. Se eu conseguisse convencer as vítimas a mudar um comportamento, eu já conseguiria eliminar o segundo vértice do triângulo. Então, por isso que é importante as palestras, é importante que as pessoas ouçam o que a gente tem a dizer, porque são bons conselhos de quem já conhece o sistema. Por exemplo, nós temos aqui 2 faculdades de Direito e de outros cursos que funcionam à noite. Uma mulher andando sozinha por uma rua escura, ela é um alvo certo para criminosos. Uma vítima potencial, É né? uma vítima potencial. Se ela pudesse andar com 2 amigas ou um amigo do lado dela durante esse trajeto, estar com um colega do lado dela, andando junto, ela provavelmente não vai ser aviltada, não vai ser estuprada, não vai sofrer nenhum tipo de crime patrimonial. Porque o criminoso, ele, como o predador, ele procura aquela vítima que esteja mais vulnerável. Se você mostrar que você não está vulnerável, o predador não vai te atacar. Bacana. Essas são algumas dicas que a gente passa para a comunidade, né? Para poder a gente fazer com que a vítima também entenda que ela contribui para a segurança pública. A vítima é um dos vértices do triângulo da segurança pública. Primeiro, prender bandidos, que é a função nossa. Segundo, comportamento da vítima. E terceiro, o ambiente que a gente está convivendo. A gente precisa transformar o ambiente também. Por exemplo, não é concebível a gente pegar um carro aqui em direção a Pontal do Ipiranga, por exemplo, e ver aqueles muros todos pichados, como se existisse uma facção criminosa aqui em Linhares, que não existe. Então, é um papel nosso pedir à prefeitura que transforme aquele local, que a enorme maioria são pessoas de bem e trabalhadora, que não merecem ter aqueles muros pichados como se fosse um gueto de criminosos. Uma favelização, né, naquele local. Tem que haver a semeadura da cultura da paz. Para poder a gente... Senão, todo turista que vem para Linhares, toda pessoa que vai em Pontal do Ipiranga, imagina que aquilo ali é um antro de criminosos. E não é. Fica com medo, né, de uma situação que a gente sabe que não é a realidade, né? Você fica com medo de entrar dentro do residencial Rio Doce, fica com medo de entrar agora no Mata do Cacau, né?
sem sentido nenhum que a 99% do povo que trabalha, que mora ali, são pessoas de bem e trabalhadoras, mas, infelizmente, esses adolescentes andaram pichando os muros todos ali e dá a impressão de que o residencial Rio Doce Às vezes nem eles sabem nem sabe o que que é vai isso. causar o medo, né? Mas é um negócio que impressiona quem vê. Então, o Estado e o município devem se preocupar com isso também, com o ambiente. Nós precisamos ter nas áreas mais carentes a melhor iluminação pública do município. Eu ia entrar nesse ponto, doutor, que é um dos estudos, né? O professor Pablo Lira, que é doutor em Direito lá na Universidade de Vila Velha também, ele estuda muito sobre isso, sobre os aspectos da cidade. A gente vê, por exemplo, hoje criando muitos condomínios, condomínios fechados, que parecem fortalezas, vamos assim dizer. E isso também, quando a gente pega ali naquela região indo para o Pontal, é como se fizesse o que? Um estigma ali, né? Pega uma área que, em tese, é uma área perigosa e uma outra área que é uma área protegida. Então, assim, a gente vê cada vez mais também isso acontecendo, né? Esse afastamento ali da população, muitas vezes uma população que tem um poder aquisitivo um pouco melhor de outra população que eles colocam como regiões favelizadas, né? E ele menciona essa questão da iluminação também, que eu acho muito importante. Muitas vezes a região ali não tem a iluminação adequada, vira muitas vezes um ponto, né, de traficantes e de outros potenciais criminosos, né? É isso que acontece. A gente tem aquela velha teoria que todo mundo conhece, teoria das janelas quebradas, né? Que quando você entra num ambiente limpo, como está aqui essa sala, você dificilmente vai lançar um papel de bala ou uma guimba de cigarro no chão. Agora, se você entra num ambiente emporcalhado, você também acha que tem direito de acabar sujando mais. Então, assim, o que a gente prega é que a melhor iluminação pública da cidade precisa ser nas áreas do povo de menor poder aquisitivo. As melhores escolas públicas da nossa cidade devem ser instaladas na periferia, que é onde o povo necessita de educação de qualidade. E por aí vai. A limpeza pública deve ser priorizada nessas áreas, porque as pessoas precisam ter uma sensação de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, de pertencer a uma cidade organizada, de valorizar a sua cidade que é organizada. E eu acho um erro, no seu discurso anterior, no seu discurso que você passou aí para mim agora, eu acho um erro da nossa Sociedade, né? nossa classe média alta aqui de Linhares, criar esses bairros fechados que são Parece Fortaleza, parecem né? Uma Fortaleza fortalezas. separando do... Isso causa exclusão, né? Isso causa exclusão. Você exclui aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Só que tem uma coisa que a gente nunca pensou nisso, né? Você cria esses bairros todos murados e com segurança privada, só que o pessoal da pobreza é que é a sua segurança. É o povo lá da pobreza que são os seus faxineiros, que limpam a casa, que estão ali todo dia. Então, se você cria insegurança, cria um afastamento, uma exclusão, essas pessoas podem se sentir excluídas e até, de repente, Cometer pequenos delitos. Eu acho que, para quem é cristão e acompanhou um pouco a história de Cristo, ele pregou o tempo todo a inclusão das pessoas e não a exclusão, né? Doutor, eu acho que justamente essa fala é muito, muito interessante. A questão de ter esse afastamento da população causa uma certa repulsa da própria população uma com a outra. É como se criasse uma rivalidade ali entre elas, né? Exatamente. Você cria uma rivalidade, você cria, às vezes, até um ódio por conta dessa exclusão, né? Exclusão de categorias. A gente não pode viver em castas, né? A gente tem que viver em sociedade. A gente se propôs a ser uma sociedade capitalista, mas ela precisa ser um capitalismo mais justo com aquelas pessoas. Justo e inteligente também. Exatamente, né? Porque isso tudo se volta contra a elite, contra a classe alta e a classe média. Todas essas exclusões se voltam contra a gente mesmo. Bacana, doutor. Ainda nesse ponto aí da segurança pública e do desenvolvimento econômico,
quais os impactos que esse crescimento desordenado, vamos assim dizer, pode causar, especialmente na questão da segurança pública. A gente vê Linhares, que é uma cidade muito próspera, tanto o prefeito anterior quanto o prefeito atual são pessoas muito inteligentes e que prezam muito por essa questão, né, do desenvolvimento sustentável da cidade. Então, como que isso pode, se for feito da forma errada, como isso pode impactar diretamente na segurança pública de forma geral? Olha, a gente se preocupa muito com isso porque a gente precisa, em conjunto com a Prefeitura Municipal, você bem falou que nós tivemos bons gestores em Linhares, né? Há muitos anos que nós temos bons gestores em Linhares, que transformaram a cidade se transformou numa locomotiva do norte do estado na questão do crescimento. Só que a gente precisa vigiar para que esse crescimento não gere os bolsões de pobreza que a gente vê em outras regiões. Nós somos privilegiados porque Linhares tem uma área plana muito grande. Então, aqui, qualquer lugar que eu precisar ir, como viatura, eu consigo transitar em qualquer ponto de Linhares. Não existem, são raros os locais onde tem becos, onde tem vielas, que uma viatura não vai. Então, e nesse ponto a gente é privilegiado. E nós precisamos evitar ao máximo que essa favelização chegue a Linhares. Apesar de nós queremos o crescimento econômico, mas também nós queremos a distribuição de renda, nós queremos que as pessoas melhorem de vida, que também ganhem com esse desenvolvimento. Nós não podemos querer que o desenvolvimento seja só para a classe média e classe alta. O pobre também tem que participar disso com a melhoria da sua vida, do seu dia a dia. Bacana, doutor. Mudando um pouco o assunto aqui, mas ainda dentro no campo da segurança pública, a gente sabe que agora teve a época de colheita, né? Aqui, especialmente colheita de café, que aumenta também a criminalidade na área rural aqui de Linhares e região. Linhares, Rio Bananal e outras cidades. Como que as forças de segurança pública atuaram e estão atuando nesse momento específico do ano? Bom, a gente criou uma força-tarefa para poder atender essa demanda. A Guarda Municipal e a Polícia Militar fizeram um bom trabalho durante a colheita, estão fazendo um bom trabalho durante a colheita, de atendimento ao produtor rural e aquela pessoa, e ao parceiro agrícola também, que trabalha na roça. E, graças a Deus, esse ano de 2025 tem sido muito bom para a nossa região aqui de Linhares, Soretama e Rio Bananal. Nós não tivemos agora, na última semana, um caso de um registro grave de roubo, mas que já está sendo investigado pela nossa delegacia. Eu vi que teve essa ocorrência, mas que as pessoas sobreviveram, não teve nenhuma repercussão maior com relação a isso, né? Isso, e sim. E não teve mais nenhuma outra ocorrência grave durante a colheita desse ano. Nem furtos, nem roubos de caminhão de café, de sequestro, essas coisas assim, não tiveram nenhuma. Então, foi um bom trabalho executado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. E a gente também na parte de investigação, elucidando os crimes que, porventura, tenham acontecido. Bacana. E pegando um gancho dessa última fala do senhor com relação às forças de segurança ali, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, né, que está sendo cada vez mais valorizada aqui na região. Como que é o contato de vocês, a integração desses órgãos? É uma integração boa? É favorável também para o combate à criminalidade? É uma integração muito grande, porque apesar da gente, nós todos fazemos parte do ciclo de segurança, né? Mas cada um tem a sua função bem definida dentro daquele contexto. Por exemplo, a Polícia Civil trabalha na investigação de crimes. Então, a Polícia Civil só entra no caso depois que o crime acontece. Então, a gente trabalha com investigação e atendimento da grande demanda também de pessoas que precisam da polícia, porque nossa delegacia tem um grande movimento diuturnamente, nós funcionamos 24 horas por dia. A Polícia Militar tem a função preventiva, que é estar na rua para evitar que o crime aconteça. Então, é a função preventiva do Estado. E a Guarda Municipal tem a função de proteger o patrimônio público municipal, que são as praças, as escolas, o meio ambiente, o atendimento à população ali em primeira mão, entendeu? Então, assim, a gente tem funções definidas, não há conflito de funções
E a gente tem uma integração muito grande com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, entendeu? A PRF também. PRF também, né? Que é uma Isso. polícia muito atuante também, Muito né? atuante. E vocês possuem operações em conjunto? A gente faz operações em conjunto porque, às vezes, a gente não tem... às vezes, a Polícia Militar precisa do apoio da Polícia Civil para algum evento, alguma operação. Sem problemas, a gente... Até para ter um número maior de servidores, isso. né? E ter a especialidade da Polícia Civil também, né? Porque a especialidade da Polícia Civil é a investigação. Então, às vezes, precisam de um cara que é perito em identificação de produtos, de veículos roubados e furtados. É necessário, às vezes, o apoio da Polícia Militar, porque existem muitas prisões, às vezes para serem executadas, e a Polícia Militar nos ajuda. Às vezes, a Guarda Municipal também precisa do nosso apoio, a gente apoia, e às vezes a gente precisa do apoio deles, a gente consegue também. Existe uma grande integração entre as forças de segurança aqui da nossa região. Bacana, doutor. Com relação à 16ª delegacia aqui, a gente sabe que o quantitativo às vezes é um problema, mas nos últimos anos a gente sabe que vieram muitos servidores aqui para Linhares especificamente. Mas com relação à modernização dos serviços, com relação aos crimes cibernéticos também, como que isso estão sendo tratados aqui em Linhares ou em outras regiões também? Bom, a gente tem um problema sério que nasceu há alguns anos, que são os estelionatos que são provocados por criminosos via sistema eletrônico, via telefone, essas coisas assim. Esse crime aumentou tanto que hoje nós temos mais registro de crimes de estelionato do que propriamente de furto, de roubo, porque os bandidos estão se enveredando para esse crime porque a pena é muito baixa e os ganhos são muito altos. Então, esse é um desafio que a gente tem enfrentado no campo do crime eletrônico. E existe uma força-tarefa do governo estadual para poder identificar essas quadrilhas, esses bandos e prendê-los. A grande dificuldade que a gente tem é que o crime tem uma pena muito baixa, o crime de estelionato, então ele precisa ser enquadrado em outras coisas, como formação de quadrilha e outros crimes. Que muitas vezes acontece, né? Essa formação de quadrilha, Com certeza. usa contas laranjas, né? Exatamente. E a conta laranja é um problema que eu acho que a advocacia deveria se preocupar com isso. Porque é inadmissível um banco que tem a obrigação de fiscalizar para quem ele abre uma conta, ficar abrindo contas aí a ermo aí, para qualquer para qualquer pessoa, e de repente conta de gente que já morreu, conta de gente que é mendigo, que perdeu documentos, e esses criminosos estão usando essas contas para poder dar golpe. Não faz um limbo, né, doutor? Não faz, exato. E aí é um problema, isso aí é engraçado, mas é preocupante. Porque nós que atuamos na advocacia estamos tendo um problema muito grande agora, o golpe do falso advogado. Exato. E a pessoa cria uma conta lá, às vezes, um nome de uma outra pessoa, se passando por um advogado, entra no sistema lá do PJE, né, o sistema virtual, e tem acesso, de qualquer forma, ao processo judicial e entra em contato diretamente com o cliente e acaba praticando o crime também, né, doutor? Isso, eu acho que a advocacia deveria entrar com medidas judiciais contra esses bancos. Não é admissível que esses bancos fiquem abrindo contas para qualquer pessoa ainda mais principalmente as contas eletrônicas, aquelas contas que não têm, aqueles bancos que não têm agências físicas, né, que abrem conta via internet, né? Então essas contas estão sendo usadas para bandidos aplicarem golpes. Então eu acho que o banco deveria ser demandado para poder ele cuidar melhor da sua segurança. Hoje, inclusive, existe a autenticação de 2 fatores, né, que de certa forma ajuda também, né, para evitar esse tipo de crime, mas de fato é um grande problema, né, doutor, da atual sociedade, esses crimes cibernéticos. Doutor, para a gente finalizar aqui o nosso tema com relação à segurança pública, um outro ponto muito importante é a questão do trânsito. Eu sempre coloco o trânsito hoje como um problema de segurança pública. Uhum. E a gente trazendo Linhares especificamente para a nossa visão, a gente vê que é uma cidade que está crescendo muito e, consequentemente, o trânsito, em alguns momentos, vira um caos. Uhum. E aí a gente sabe que existe aí responsabilidade das pessoas, muitas vezes. Como que a gente poderia, de certa forma,
aqui eu falo o senhor como policial civil, mas também como cidadão de Linhares, o Poder Executivo pode atuar nessa frente para tentar resolver esse problema da segurança pública no trânsito? Olha, meu caro doutor Nairo, o nosso problema de trânsito é um problema educacional. Nós somos privilegiados porque moramos numa cidade que ela é quase toda planejada. Por exemplo, eu tenho mais de 10 caminhos para sair da minha casa e chegar até o meu local de trabalho. Não existe só um corredor. Existem várias opções para poder eu chegar na minha casa. Mas a gente consegue identificar que todos os problemas que são causados no trânsito, eles não têm a ver o desenho das ruas, nem com a sinalização. Ele tem a ver com o motorista que é mal educado, que ele não consegue respeitar as leis de trânsito. A gente vê muitas vezes o motorista ele quer chegar, ele acha que o trânsito é o de 10, 20 anos atrás, que em 5 minutos você fazia do seu bairro ali até o centro da cidade, quer chegar no mesmo tempo, e muitas vezes isso é o que causa o acidente, né? Exatamente. Por exemplo, as pessoas acham que a rodovia de Linhares a Vitória é a mesma de 30 anos atrás. Não. Se bobear, a gente já multiplicou por 10 o número de veículos desde de 30 anos para cá. Exatamente. Então não tem como a pessoa fazer uma viagem de Linhares a Vitória no mesmo tempo que fazia 30 anos atrás. Isso é impossível. E tem muitas outras demandas também, estacionamento em local proibido, conversões em local proibido, tudo que o sujeito sabe que está errado, mas infelizmente ele comete esses delitos para poder adiantar, às vezes, segundos para chegar no destino vai dele. chegar 1 minuto antes, é melhor que... Não vale a pena, não faz diferença. Eu sempre falo, doutor, que a melhor segurança no trânsito é a pessoa se planejar para sair com antecedência. Claro. É claro que tem aquelas oportunidades em que isso não é possível, mas é melhor a pessoa chegar atrasada do que bater o veículo ali e ter um outro problema, né? Falando com minha mulher um dia desse, a região do Rio Quartel, por exemplo. Há 20 anos atrás, por conta dos acidentes, colocaram quebra-molas. E aí depois tiraram os quebra-molas e colocaram radares. Agora tem radares e quebra-molas, entendeu? Então, ou seja, isso reflete exatamente a falta de educação do povo. Porque para a comunidade de Rio Quartel, é necessário que hajam quebra-molas e radares para evitar que aconteçam acidentes em locais em que a velocidade máxima me parece que é 40 ou 60 km por hora. Naquela parte ali interna, né, que entra dentro da cidade, na parte mesmo. do Rio Quartel ali, né? Então hoje tem quebra-molas e radares no mesmo lugar. E tem gente que reclama. Eles reclamam e tem gente que leva multa num radar em que tem um quebra-mola logo em seguida. Eu não sei como que a pessoa consegue, né? Passar no quebra-mola a mais de 60 km por hora. Aí tem uma explicação. Ou ela pula o quebra-mola ou ela está passando num acostamento. Pode ser. As duas opções. E as duas opções estão erradas, né? Bacana. Doutor, agradeço pela oportunidade, pelo senhor comparecer aqui no nosso primeiro episódio do FintaCast. E a gente tem vários temas aí para tratar novamente. Teremos outra oportunidade do senhor retornar. Mas queria agradecer e que o senhor deixasse uma palavrinha aí para a nossa sociedade de forma geral. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de participar, principalmente porque eu gosto que jovens entrem na carreira da advocacia, que jovens entrem na Polícia Civil para poder a gente renovar nossa Polícia Civil. Tem concurso aí, hein? Tem concurso aí vindo, tem concurso para mais de 1.000 vagas para oficial de polícia, oficial investigador de polícia, até o final do ano vai sair. Então a gente conta com isso, com a população se inserindo na Polícia Civil, se inserindo nos órgãos de segurança, para poder também fazer parte disso. E nós estamos aí para poder contribuir com a mudança, com a evolução cultural da nossa cidade, para que a gente possa ter uma vida mais calma, com mais paz e com menos crimes. Bacana, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. E a você que nos acompanhou e queira nos acompanhar em outro momento, fique conosco, curta, comente e vamos para cima.